Palestras Nova Era 2021. Os problemas familiares na visão espírita. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Palestra: Os problemas familiares na visão espírita. Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema que aflige muitas famílias. O que o Espiritismo pode nos ajudar nesse tema? Vamos então tentar entender um pouco desse problema que é corriqueiro nos dias atuais. Vamos à palestra. Qual a origem dos problemas familiares que praticamente todo lar enfrenta? Bom, nós vamos fazer hoje assim com perguntas e respostas para vocês entenderem um pouco mais. Então, sobre essa primeira pergunta, a origem dos problemas reside no grau evolutivo de cada espírito. A família concentra espíritos em reajuste, que trazem desafetos e, por sermos todos ainda imperfeitos, nossa relação familiar nem sempre é favorável. O objetivo da família é, justamente, promover a superação desses conflitos entre todos. O fato de sabermos ser o lar um lugar onde espíritos se reencontram para resolver suas diferenças e continuarem seu processo evolutivo, já se constitui um passo para a resolução dos problemas familiares? Esta pergunta agora é interessante. Nós podemos começar a dizer que sim, mas não basta. Torna-se necessário vivenciar as relações familiares como uma ponte que nos convida à transformação espiritual. E de que forma? Mudando atitudes, renovando sentimentos negativos, nos conscientizando do valor e da finalidade da experiência doméstica e familiar. Quando um espírito avesso aos outros da família cria problemas, acabando por desestruturar todo o ambiente familiar, estaria este espírito atrasando o processo evolutivo seu e dos outros deste lar? Qual seria aí a importância da reencarnação deste espírito nesta família? Sobre essa pergunta, de espíritos avessos aos outros na família, etc., quando um espírito avesso aos outros da família cria problemas, nós podemos dizer o seguinte, que não necessariamente um espírito não desestrutura sozinho uma família. Quando há desafetos, todo o grupo familiar contribui indireta ou diretamente para o desencontro. Pense bem nisso. Geralmente, elegemos um como bode expiatório, aquela ovelha negra da família, né? Mas, se aprofundarmos o olhar, há toda uma trajetória espiritual entre os membros de uma família que está em jogo. Porém, se esse espírito persiste na atitude equivocada, todo o grupo familiar deve aproveitar a oportunidade de desenvolver a tolerância e a indulgência com esse espírito. Quanto à sexualidade individual e às tendências amorosas que vemos no nosso dia a dia, porque existem casos de verdadeiras paixões entre familiares diretos e outros verdadeiros inimigos. Bom, se nessa pergunta você se refere ao incesto, poderíamos dizer que ele confirma exatamente o tipo de relação anterior que existiu entre os espíritos. Sabemos, com o espiritismo, que pais e filhos podem ter sido amantes no passado. Entretanto, não superaram essa experiência do passado. E, sendo assim, não conseguem ainda
modificar a posição emocional que ocupam na atual existência. Ainda está incrustido dentro da sua memória, dentro do seu pensamento, dentro do seu espírito. O incesto representa um estacionamento do espírito com relação ao progresso. Recorremos mais uma vez a Kardec, que nos esclarece a predominância da matéria sobre o espírito. Não é isso? Há espíritos que ainda não conseguiram superar as viciações do sentido que entorpecem a consciência. Viciações essas de um passado quase recente, né, que é uma reencarnação anterior. A instituição família é humana, transitória ou é um conceito que também é compartilhado por espíritos puros? Em outras palavras, quando chegarmos à perfeição ainda teremos a distinção de famílias? Nesta pergunta agora nós podemos dizer o seguinte: a maneira como entendemos família na nossa condição atual é muito diferente do conceito de família espiritual que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Dá uma lida lá, né? Ainda vivenciamos uma experiência familiar egoísta. Ao chegarmos à perfeição, estaremos em condição de experimentar plenamente a proposta de família espiritual que Jesus tanto nos ensinou. Qual seria a melhor maneira de abordarmos o assunto da importância da família, e da pouca importância que o mundo alega nos tempos atuais, com os nossos filhos, baseados no Evangelho? Olha, é importante escolhermos um parâmetro de valores seguros, independente dos valores que normalmente o mundo nos oferece. Não fica muito ligado, não, naquilo que o mundo nos oferece. Jesus Cristo já nos convidou a fazermos uma escolha entre Deus e Mamão. Sendo assim, na atualidade, precisamos colocar em prática os ensinamentos exemplificados pelo Mestre. O valor da família está exatamente na possibilidade de desenvolvermos o sentido de família espiritual, que um dia deveremos vivenciar. Se o mundo atual condena a família, é porque ele não se baseia na concepção real de família ensinada pelo Cristo. Cabe a nós, portanto, decidir quais são os valores que mais nos facilitam e mais nos atendem à razão e ao sentimento de família. Com base no Evangelho, você poderia explicar os inimigos e amigos? Fale de cada um separadamente, por favor, que acordam nesta vida com a vestimenta de parentes nossos. Sobre essa questão, os amigos num grupo familiar revelam a simpatia existente entre os espíritos, de acordo com a analogia de pendores, segundo Kardec. Da mesma forma, espíritos inimigos se agrupam para o devido reajuste. Entretanto, no caso de espíritos inimigos, há uma repulsa natural, dada a incompatibilidade fluídica que existe entre eles. Considerando que na nossa condição planetária ainda temos mazelas espirituais que trazemos de experiências menos felizes anteriores. Naturalmente, o grupo familiar tenderá a trazer em seu seio mais desafetos para que possamos dar exemplos com relação à prática do amor. Qual deve ser a postura da família cristã perante as invasões que nos proporciona os meios de comunicação, a TV principalmente, particularmente na infância de nossos filhos? Muito bem, qual seria essa postura, né? A base moral sólida de uma família está na capacidade que ela desenvolve de fazer valer os ensinamentos cristãos. Se estamos seguros dos valores que abraçamos, é preciso nos utilizarmos desses valores para fazer uma análise crítica daquilo que estamos recebendo pelos meios de comunicação. O problema está em aceitarmos com muita facilidade as informações oriundas da mídia, que funcionam num sentido de formar opiniões genéricas e muitas das vezes nós simplesmente aceitamos sem raciocinar acerca da lógica da ideia que está sendo passada. É importante questionarmos que tipo de valores a televisão está querendo nos impor
E até que ponto esses valores resolvem as nossas dificuldades, ou ao contrário, contribuem para aumentá-las. O parâmetro do espírita sempre deve ser Jesus Cristo. Poderia nos falar sobre filhos adotivos? Que papel desempenhariam na família? Considerando que a base da família deve ser a lógica da família espiritual, filhos adotivos não são menos importantes que filhos consanguíneos. O papel que eles desempenham na família é o mesmo que qualquer outro espírito desempenha, ou seja, o compromisso de desenvolver a colaboração recíproca, o entendimento, o encontro e as virtudes ensinadas pelo nosso Mestre Jesus. Como ocorre este encantamento que nos leva a casar com uma pessoa, eventualmente dispare espiritualmente, a fim de um resgate? Os Espíritos nos colocam que as uniões verdadeiras nada têm a ver com a matéria. Muitas vezes somos levados a nos relacionar com alguém baseado na força de impressão que a matéria nos causa. Além disso, é importante lembrar que o casamento geralmente é o resultado de uma escolha programada na espiritualidade. Não é de graça, não, como eu sempre falo. É uma novela já escrita antecipadamente. Porém, conforme o nosso imediatismo, muitas das vezes nos precipitamos, casando com alguém que nada tem a ver com o nosso planejamento espiritual. Um casal tem o direito de escolher a quantidade de filhos que quer ter? Bom, todas as perguntas formuladas têm como pano de fundo a questão do livre-arbítrio. E aqui, novamente, entra o livre-arbítrio. Quanto à primeira, poderíamos dizer o seguinte: se Deus nos deu a inteligência para escolhermos, que problema teria escolhermos a quantidade de filhos? O Espiritismo aceita algum método anticoncepcional? O que nos tem a dizer sobre o planejamento familiar? Nessa pergunta, diríamos que o Espiritismo não traça proibições. Ele elucida a importância de desenvolvermos o bom senso. Não vemos nenhuma dificuldade contra os métodos contraceptivos. Eles só seriam inadequados se dirigissem a uma intenção de aborto. Mais uma vez, temos que nos utilizar do bom senso e do livre-arbítrio. O planejamento familiar deve obedecer à importância de desenvolvermos a responsabilidade, ponderando nossas condições de sustento de uma criança. Ele sempre será válido se atender ao que foi dito anteriormente. Como agir com adolescentes? É necessário estabelecer limites. Precisamos orientar e exigir que os compromissos sejam respeitados. Como que a gente age, então, com adolescentes? Como agimos com qualquer espírito? Primeiro, é importante refletirmos sobre a ideia que geralmente fazemos do adolescente. Costumamos classificá-lo como aborrecente, como se nós não fôssemos, O adolescente está num momento espiritual, segundo os espíritos, que é decisivo para a sua trajetória espiritual. Em que sentido? No Livro dos Espíritos, obtemos a informação que na adolescência o espírito se mostra tal qual era na existência anterior. Se aprendermos a ser humildes, no sentido de não querer passar para o jovem uma ideia de que somos superiores ou melhores do que ele, certamente será mais fácil orientá-lo e aprender junto com ele. Qual a opinião da doutrina espírita sobre os métodos de reprodução assistida como bebê de proveta e outros? Bom, nesse sentido, tudo deve ser considerado a partir da intenção que o progresso tecnológico possui. Certamente, a programação espiritual é fundamental no entendimento de um nascimento. Se há um espírito reencarnante, não faz diferença se ele é de proveta ou não. É um espírito reencarnante, foi programado lá na espiritualidade, não é isso? A doutrina espírita não é contra o progresso material. Os espíritos nos advertem
que ele só será nocivo se ferir a ética da moral cristã. Muito bem, pessoal. Esse tema, não só o tema, como as perguntas formuladas, foram extraídas do site IRC Espiritismo. As respostas foram da palestrante nesse tema, Bianca Cirilo. Bom, nós desejamos a todos uma semana maravilhosa, um bom feriado e fiquem com Deus. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente, dando início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.